Bem-vindos ao Baixo Clero, podcast semanal de política do UOL. Gravado toda quinta-feira, o programa conta com a participação dos blogueiros do UOL, Josias de Souza, Thales Faria e Leonardo Sakamoto. Sou do Baixo Clero, sem qualquer problema, mas é um sinal que todos têm espaço aqui nesse maravilhoso Brasil. Olá pessoal, aqui é o Baixo Clero, o podcast de política do UOL. Quem fala com vocês é Leonardo Sakamoto, diretamente de São Paulo. Em Brasília, Josias de Souza. Tudo bem, Josias? Tudo bom, Sakamoto? Vamos fazer um grande programa. Com certeza. E aqui, excepcionalmente, em São Paulo, na capital paulista, uma vez que ele fica em Brasília também, Thales Faria. Tá tudo bem, Thales? Tudo bem, Sakamoto. As pautas do dia do Baixo Clero, né, os temas que nós debateremos hoje, são, em primeiro lugar, a indicação de Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República, ao cargo de embaixador do Brasil em Washington. Lembrando que o currículo de Eduardo exatamente é ser filho de Bolsonaro. A segunda pauta é a crise política e econômica aberta na Argentina e também no Brasil, com a chapa Alberto Fernandes Cristina Kirchner fazendo 15 pontos em cima do atual presidente Maurício Macri, 47-32 nas eleições primárias, mostrando que ele pode perder a eleição em outubro. E a terceira pauta é o COAF, os instrumentos de controle, né, que usam dados fiscais, dados financeiros, né? Jair Bolsonaro moveu o COAF decidiu mover do Ministério da Economia para o Banco Central. O STF suspendeu as investigações de Flávio Bolsonaro, que nasceram de dados do COAF, criando problemas para outras investigações do Brasil. E, nesta quarta-feira, o Congresso aprovou o projeto de abuso de autoridade, está tudo dentro do mesmo pacote. Gente, vamos começar falando, então, da pauta número 1, a indicação de Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República, ao cargo de embaixador. Quem quer começar? Eu posso começar. A questão é o seguinte, para mim, o Bolsonaro se colocou numa tremenda armadilha. Por quê? Ele próprio falou que não dá para chegar nos Estados Unidos para ir com derrota na votação do filho dele no Senado. Então ele precisa, isso daí virou uma prioridade maior do que qualquer pauta econômica para ele. Por outro lado, isso joga ele nas mãos dos senadores. Mais do que a reforma da Previdência, é o grande trunfo dos senadores agora para conseguir benesses do governo é essa votação. Você não acha, Josias? Não tem nenhuma dúvida. Não tem nenhuma dúvida. Isso daí, se os senadores tivessem algum amor próprio, eles rejeitariam essa indicação, né? Mas a maioria ali, incapaz de elevar a sua própria estatura, parece decidida a reduzir o pé direito do Senado. Então, há uma tendência de aprovar e até nós fizemos aí uma apuração durante a semana que mostra ali a existência de alguns indecisos na comissão. Talvez fosse o caso até de ouvir essa gravação do nosso repórter de Brasília, porque aí a gente mostra um pouco essa realidade, né? Essa altura, você ter gente indecisa, mostra isso que o Thales está realçando. Quer dizer, tem gente ali com a barriga encostada no balcão à espera das ofertas do governo. O Bolsonaro realmente ficou nas mãos do Senado. Olha, gente, aproveitando a deixa do Josias, vamos ver a matéria do Henriqueson de Andrade e do Guilherme Maziero, do UOL, repórteres de Brasília, que falaram com os senadores. Desses 18 parlamentares é que a maioria se sente bastante constrangida com essa situação, sobretudo pelo fato do Eduardo Bolsonaro ser filho do presidente, e há uma suspeição forte de nepotismo por trás, como pano de fundo dessa indicação. Então, 9 se disseram indecisos. A gente sabe que entre esses indecisos, alguns votam em favor do Eduardo. A gente colocaria aí pelo menos 5 parlamentares que são bastante inclinados a votar com o Eduardo. 3 assumiram publicamente uma posição em favor da candidatura do filho do presidente, e outros 6 parlamentares se disseram contra. Então, o que a gente tem hoje no Senado Federal é uma situação explícita de constrangimento. Tudo leva a crer, pelo fato de o governo ter maioria,
e ter uma articulação que já se mostrou predominante em outras votações, que a candidatura do Eduardo vai ser aprovada. Esse é um sentimento coletivo que hoje existe no Senado Federal. Mas são poucos os senadores que hoje estão dispostos a acumular esse desgaste. Então, o que a própria oposição tem falado é o seguinte: o governo precisa, de alguma forma, barganhar. Se, de fato, a indicação do Eduardo Bolsonaro, a aprovação dele como embaixador, é uma prioridade para o governo do presidente Jair Bolsonaro, pai do pleiteante, ele precisa, de alguma forma, oferecer algo em troca. E é isso que tem sido comentado nos bastidores. O que o governo pode oferecer em troca? Eu queria dar a minha opinião sobre um pouco também do que ele falou, né, do que o repórter falou, do que o Erickson colocou. Isso é muito triste, na verdade, porque a discussão que estava sendo travada, até de uma forma forte na sociedade, na discussão a respeito do nepotismo que isso representa, né, uma vez que o deputado federal Eduardo Bolsonaro não tem qualificação técnica, né, econômica, diplomática para ser esse quadro, que é o quadro mais importante das embaixadas em todo o mundo. E eu até achei, vou ser sincero, humildemente achei que o debate ia continuar por aí, mas claramente já foi precificado pelo Senado Federal, né? Tem uma pergunta que as pessoas precisam se fazer, né? A pergunta é muito simples e mostra um pouco o que está acontecendo, né? Se o Eduardo Bolsonaro não fosse filho do Jair Bolsonaro, ele seria indicado para a embaixada em Washington? A resposta é, sem dúvida nenhuma, negativa. Não há hipótese de um personagem como esse ser indicado para o principal posto do Brasil no exterior. Quer dizer, isso mostra o ponto a que chegamos, né? E o ponto a que chegará o Senado depois de aprovar esse nome. Você não acha isso, Thales? Não acha muito desqualificador todo esse cenário? Concordo. Agora, acho que tem um outro aspecto que a gente deve prestar atenção, que é o seguinte: na votação da presidência, do presidente do Senado, se fez uma luta tremenda para que a votação fosse feita por papelzinho. Por quê? Porque era para as pessoas mostrarem o voto secreto. Quem votaria no Renan contra o Renan teria que mostrar o seu voto. Votei contra o Renan, está aqui o meu voto. Agora, a votação será secreta. E eu não estou vendo lá no Senado uma luta para transformar o voto no papelzinho. Vai ser no painel. Então as pessoas vão poder vir e dizer: eu vou votar contra a indicação, e chegar lá, botar o voto a favor da indicação. Vem cá, dizem, eu não tenho essa informação confirmada, mas que talvez a sessão de sabatina ao Eduardo Bolsonaro possa ser secreta? Que se for isso, é um escárnio também, completo, né? Um escárnio, pode acontecer. Em outros episódios, o presidente sempre pergunta, o presidente da sessão, né, da Comissão de Relações Exteriores, sempre costuma fazer uma pergunta no início, se o sabatinado concorda em que a sessão seja aberta. E normalmente é aberto. Agora, se fizerem fechado, aí será um escárnio ainda maior. Esse ponto que o Thales está levantando é um bom ponto, porque, de fato, pelo regimento e até a Constituição, prevêem que o voto para aprovação de embaixadores é um voto secreto, em tese para proteger os parlamentares no exercício da sua opinião, na manifestação da sua opinião. Eu acho isso ridículo para o caso de parlamentar. O sujeito foi eleito e ele tem que prestar contas ao seu eleitor. Eu, por exemplo, quero saber como o senador que teve o meu voto vai votar nessa matéria, se ele vai aprovar ou rejeitar o Eduardo Bolsonaro. E a exemplo do que ocorreu na eleição do Davi Alcolumbre, eu acho que quem tem vergonha na cara deveria, ao pronunciar o seu voto ou a pressionar o botão lá no painel eletrônico do Senado, deveria dizer publicamente: olha, eu estou votando contra ou eu estou votando a favor. Você tem que ter vergonha na cara. Eu tenho um ponto nisso tudo também que parece que para a gente não esquecer, que além dessa questão da influência monárquica dos filhos do presidente, né, com relação ao governo, é uma questão que acho que é uma discussão, inclusive, está presente em vários fóruns diplomáticos, em tudo isso mais, é que a
O Eduardo Bolsonaro e o Jair Bolsonaro vendem a proximidade com a família Trump, as afinidades com a família Trump, como uma vantagem para isso. Parte do setor produtivo fala, é verdade, pode ter uma vantagem para isso, tudo isso mais. O problema é que é vantagem para quem? Né? Porque, na verdade, há uma possibilidade muito grande também do próprio governo norte-americano e da própria família Trump utilizar essa ponte facilitada em direto contato com o governo brasileiro para empurrar seus interesses que não necessariamente são interesses brasileiros. Eu acho que os interesses americanos e brasileiros podem coexistir e pode ser bom para ambos. A impressão que dá um pouco, inclusive de um deputado federal que coloca boné, coloca boné que adere à campanha Trump antes da hora, que coloca, inclusive, em xeque, né, a quem ele serve, né, isso pode gerar problemas muito grandes, inclusive se Trump não ganhar a eleição no ano que vem. Né? O que acontece se o Trump não ganhar a eleição e você tem um embaixador brasileiro que é fã do Trump? Olha, problemas comerciais, né? Exato. O Tasso Gereissati, que é relator da reforma da Previdência, está dizendo isso, que o maior problema aí é o seguinte, é um alinhamento automático com os Estados Unidos no momento em que os americanos estão num contencioso com a China. E a China é o nosso segundo maior mercado de negociação com o Brasil. Esse é um ponto-chave, eu acho. Inclusive porque é o seguinte, o Bolsonaro e a prole dele e o chanceler Ernesto Araújo, eles costumam dizer que o PT se afastou de Washington por razões ideológicas. O problema é que eles estão se aproximando dos Estados Unidos pelos mesmos motivos. Eles dão de ombros para uma obviedade, né? Porque o contrário do anti-americanismo que eles dizem que o PT nutria pelos Estados Unidos é esse pró-americanismo inocente da dinastia Bolsonaro. Nesse ambiente contaminado por fanatismo ideológico, o mito periférico, que é o Bolsonaro, tende a ser engolido pelo mito da potência lá, que é o Donald Trump. Exato. Né? Não dá. E assim a gente encerra esse primeiro debate, primeiro bloco, sobre a indicação de Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. E daqui a pouco, não percam, no próximo bloco, a discussão sobre a Argentina e a votação das primárias que deixou Macri em maus lençóis. Ouça mais podcasts do UOL, como o UOL Entrevista, em noticias.uol.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. O segundo tema de hoje é a crise política e econômica aberta na Argentina, com o resultado que colocou o Alberto Fernandes e Cristina Kirchner nessa chapa, à frente, 15 pontos de Maurício Macri nas primárias das eleições argentinas. O Josias começou, o Thales quer começar agora? Ou foi o Thales que começou? Eu acho que você já levantou uma questão semelhante. O que ocorreu? A gente, em relação aos Estados Unidos, ao colocar o Eduardo Bolsonaro como embaixador, estamos nos antecipando às eleições americanas. Vai que o Trump não se reeleja, estamos com um problema na mão. Agora, na Argentina, a mesma coisa. O Bolsonaro vem e critica abertamente a derrota do Macri e se posiciona de um lado. E se o Macri for derrotado, como o que parece que vai acontecer, vamos estar com um problema gigantesco aí no Mercosul, no acordo do Mercosul com a União Europeia, no relacionamento com o nosso vizinho. A Argentina começa a trilhar o rumo da Venezuela, porque nas primárias, bandidos de esquerda começaram a voltar ao poder. Não há na diplomacia quem recomende você estabelecer dissenso tão forte com vizinhos. E nós estamos tendo isso na Venezuela e vamos ter agora ao sul na Argentina. Corremos o sério risco de termos isso ao sul na Argentina. É isso mesmo. Um dos argumentos que o Bolsonaro utiliza para se aproximar do Macri antes da hora, de forma inapropriada, é que ele é um liberal.
Ocorre que com esse pacote populista que o Macri acabou editando, ele virou uma caricatura de desenho animado. Se você lembra dos desenhos do meu tempo de menino, quando acabava o chão, os personagens de desenho animado, eles continuavam caminhando no vazio, né? Só caíam quando se davam conta de que estavam pisando em nada. O Macri vinha atravessando o abismo ali, sem olhar para baixo. De repente, nas primárias que foram realizadas lá na Argentina, ele ficou 15 pontos atrás da chapa kirchnerista, né, na eleição primária, acho que foi do domingo passado. Num desespero, ele trocou o liberalismo dele, que já era de meia tigela, por um populismo escancalado. Aí teve que olhar para baixo e viu que o eleitor argentino pode trocar agora o que é ruim, o governo dele é ruim, por algo que é bem pior, porque eu acho que a volta da chapa da Cristina Kirchner, não sei se vai melhorar a situação da Argentina. Agora, se o Macri despenca da cadeira, como parece provável, ele leva junto o Jair Bolsonaro, que, como realçou o Tales, meteu o nariz e os interesses do Estado brasileiro onde não devia. Diplomacia nenhuma recomenda isso. A gente tem que ter boas relações com a Argentina, seja quem for o presidente. A outra questão que eu vejo é um pouco a questão do efeito Orloff e da economia. Nós estamos adotando um receituário liberal. Nosso ministro da Economia é um liberal, ultraliberal convicto. Esse receituário deu problemas na Grécia e deu problemas na Argentina, deu problema em todo lugar quanto é crise. Eu tenho a impressão de que qualquer receituário extremamente radical, tanto liberal quanto heterodoxo, em economia acaba dando errado. Você tem que ter chamado jogo de cintura, saber em cada momento como analisar. Então, eu acho que a Argentina está mostrando para a gente um grande risco para frente. Até para colocar números nessa história inteira, desde que o Macri assumiu, né, a Laura Carvalho, na Folha de São Paulo, ela tinha separado alguns números desde a eleição do Macri. A inflação na Argentina subiu de 14,3% para 54,8%, desemprego de 5,9% para 10,1%. A Argentina está em recessão, é claro que a culpa disso retrocede ao Macri, o inicial disso está lá atrás, inclusive no governo da Cristina Kirchner, mas o Macri, com todo esse receituário, com tudo isso, nos últimos 4 anos, não conseguiu avançar e não conseguiu, a economia continua derrapando e patinando. E aí, no momento em que sai esse resultado das primárias, ao invés do Macri chamar calma, chamar atenção, etc. e tal, o que ele faz? Ele chama uma coletiva imprensa, basicamente repete os argumentos piores possíveis, dizendo que a Argentina vai virar uma Venezuela se ele não ganhar, se o pessoal da esquerda ganhar, etc. e tal. Ele acaba criando uma situação de fato consumado, acaba piorando o ânimo dos mercados, né, acaba, na verdade, elevando ainda mais a situação. Aí joga o que o Josias falou, essas medidas populistas, travar preços da gasolina, fazer A, B ou C, volta atrás algumas coisas que viu que não funcionou. Agora está tendo que conversar com o Alberto Fernandes para que ambos acalmem a economia, né? Mas ele agiu de uma forma irresponsável. E eu acho que o que o Tales falou é muito certo. Por quê? Porque a economia não resolve tudo, a política é fundamental. E o Macri não fez boa política, não fez uma política de aproximação, não fez uma política de construção de costura nacional suficientemente forte nos últimos anos, parecido com um país que a gente conhece muito bem, aliás, né? Eu acho que tem um aspecto aí que é preciso levar em conta. Evidentemente está entendido que o Macri foi um fracasso, né? Agora, tem as condições políticas lá, porque o peronismo na Argentina, ele é muito grande, né? Tem vários peronismos e não é só Cristina Kirchner, tem um pedaço do peronismo que, inclusive, estava com o Macri. Então, ele teve condições políticas muito adversas. Mas o fato é que ele não implantou uma economia de cunho liberal. Ele fez ali concessões e já tinha optado por congelamento antes, agora congelou a gasolina, voltou atrás, mas antes ele já tinha feito congelamento de preços. Isso não tem nada de liberal. Agora, o que eu acho que é o ponto chave no que o Tales mencionou é que você pode até optar por um receituário liberal, como está optando no Brasil
o Paulo Guedes. Agora, você precisa temperar isto em países que têm desigualdade tão acentuada como o Brasil, como a Argentina. Você não pode desdenhar da política social. No Brasil, você não tem, basicamente, nenhuma linha que você possa identificar como uma política social no governo de Jair Bolsonaro. O mesmo se deu no caso da Argentina. E, evidentemente, quando a miséria aumenta e as pessoas sofrem as consequências da recessão ou de uma economia desacelerada, como é o caso dos dois países, isso tem consequências políticas, né? A Argentina não oferece para o Jair Bolsonaro ou para qualquer político nenhum bom exemplo, mas se constituiu num fabuloso aviso. Olha o que está acontecendo aqui. Quer dizer, você não pode desdenhar disso, se meter, querer orientar o eleitor argentino, que acaba tendo um efeito inverso, e não prestar atenção no que você está fazendo no seu próprio quintal, né? Exatamente, porque nós estamos aqui, havia um grande otimismo no governo, que vamos ter a aprovação da reforma da Previdência, vai melhorar tudo. O que ocorreu? O mundo não está para peixe, Estados Unidos lá em confusão com a China, recessão no mundo inteiro, a Argentina nessa situação e o país não está saindo do buraco. Então, está na hora de começar a pensar, será que tem que colocar algum tempero aí nesse liberalismo, alguma heterodoxia, alguma medida anticíclica, que é o que eles chamam? E para não fugir da nossa temática, que é a situação da Argentina, não faz o menor sentido que, numa briga entre o Macri e o grupo da Cristina Kirchner, o Jair Bolsonaro se meta no meio para que o Brasil entre nessa briga com a cara, né? Ou pior, até com o bolso, né? Nós vamos agora sofrer consequências de uma briga que nós não temos nada a ver com ela. O eleitor argentino, assim como o brasileiro, tem todo o direito de exercitar o seu direito de 4 em 4 anos cometer erros por conta própria. Querem votar lá, votem quem quiser. E nós temos que nos posicionar para negociar com quem foi eleito. Gente, vamos até encerrar esse bloco por aqui também, né? Porque estamos estourando. Só fazer um comentário que está faltando, acho que, alfajor para adoçar a vida do Bolsonaro, né? E espero que ele pense duas vezes antes de se meter na eleição do país vizinho. Ok, assim encerramos esse debate sobre a Argentina e para o próximo bloco sobre os instrumentos de controle, o COAF, o fisco e a influência do governo sobre elas. Esse será o tema do próximo bloco, do terceiro bloco deste Baixo Clero. Não perca! Ouça mais podcasts do UOL, como o UOL Entrevista, em noticias.uol.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. O terceiro bloco, que é o nosso terceiro bloco, é sobre a questão do COAF, do fisco, dos instrumentos de controle financeiro, né? Que estão sobre ataque, estão no meio dos holofotes, né? Temos com o Bolsonaro movendo para o Banco Central, o COAF. Agora, o que nós pretendemos é tirar o COAF do jogo político. Tá? Pretendemos. Vincular o e BC? temos conversando, exatamente, já está sabendo, vincular o Banco Central. Daí acaba, tudo onde tem a política, né, mesmo a gente tendo bem intencionado, sempre sofre pressões de um lado ou de outro. A gente quer evitar isso daí. Não há desgaste para mim nem para o Moro. 7 anos no Ministério da Economia, o STF, mais especificamente Dias Toffoli, né, suspendendo investigações de Bolsonaro, contra Flávio Bolsonaro, que se originaram nisso e causando efeito cascata, né, o Congresso aprovando agora na quarta o projeto de abuso de autoridade. Queria que vocês comentassem sobre isso. Uma curiosidade da votação, da aprovação do projeto de abuso de autoridade é o comportamento do PSL, partido do Jair Bolsonaro. O PSL não obstruiu, se disse contra o projeto, etc., mas não obstruiu. Uma atitude semelhante à que o PT tinha no governo quando vinha um projeto impopular. O PT deixava o Centrão votar, os partidos que agora estão no Centrão, né, e que eram aliados, votar, aprovar e se dizia contra, mas não obstruía, porque interessava ao governo. O que ocorre? O Bolsonaro
que antes tinha todo um discurso, como a maioria dos bolsonaristas, a favor da Lava Jato, a favor do Moro, a favor das medidas consideradas pelo Congresso como abuso de autoridade pela Operação Lava Jato, o Bolsonaro começou a ser contra, desde que o COAF levantou acusações lá, levantou dados sobre movimentações financeiras dos funcionários do Flávio Bolsonaro, quando ele era deputado estadual no Rio. Então, o Bolsonaro está sofrendo uma mudança, está deixando de ser aquele aliado da Lava Jato que era na campanha. O PSL está tendo que seguir a reboque e eu não sei como é que os bolsonaristas, o eleitor bolsonarista vai ficar nessa história. É muito legal, só um pequeno comentário, é muito legal, porque nada resiste a um bom banho de realidade, né? O cara pode falar o que quiser na campanha, pode prometer mundos e fundos, mas aí quando o negócio bate, aí um filho aqui, um filho ali, tem que indicar o filho, fazer o nepotismo ele faz, tem que travar a Lava Jato, travar o COAF ele faz, não importa, né? Ele tem que comprar voto no Congresso para aprovar a reforma, ele compra, né? A realidade, ela é soberana. Eu acho que o Thales mencionou o ponto-chave, né, que é essa mudança de comportamento do Bolsonaro. Agora, há um cerco nítido ao COAF e à Receita Federal. Nos últimos anos, esses dois órgãos, é preciso lembrar isso com muita ênfase, eles foram essenciais para a elucidação dos grandes escândalos que infelicitaram o Brasil, né? Nessa nova fase, o Bolsonaro reserva os seus melhores elogios para as togas que estão puxando o tapete do COAF e da Receita Federal, no Supremo Tribunal Federal. Em privado, o Bolsonaro tem se derramado em elogios ao Dias Toffoli, ao Alexandre de Moraes, e é preciso lembrar que foi a pedido do primogênito, do Flávio Bolsonaro, que o Toffoli suspendeu essas investigações todas que se serviram de dados do COAF e da Receita. E o Alexandre de Moraes travou uma investigação do Fisco em cima de 133 contribuintes, entre eles Gilmar Mendes, a mulher do Toffoli, mandou afastar 2 servidores da Receita, tudo isso num contexto de sufocamento desses 2 órgãos, que o Bolsonaro, em privado, aplaude. Além dos apuros do Flávio Bolsonaro com o COAF, tem os apuros do próprio Bolsonaro, porque é preciso lembrar que tem um cheque do famoso Fabrício Queiroz, que anda sumido, continua sumido, na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro, 24 mil. Bolsonaro disse que era parte de pagamento de um empréstimo de 40 mil, que ele não declarou a Receita, e a Receita está em cima, está ali nos calcanhares da Michele para elucidar esse negócio, de onde veio o dinheiro e tal. Então, é nesse contexto que o cerco se estabelece. E aí tem essa votação do projeto de abuso do poder econômico, que passou surpreendentemente, com um apoio extraordinário de 18 partidos, numa votação simbólica, sem que os parlamentares colocassem a cara no painel eletrônico, e agora vamos ver como é que o Jair Bolsonaro se comporta. Ele vai vetar isso? Se não vetar, fica constrangedor. E isso num contexto que há um laranjal plantado no Palácio do Planalto, nas planadas dos ministérios, no Congresso Nacional. O PSL ainda continua pendurado com o ministro do Turismo, que diante de tanta coisa que acontece, de avalanche atrás de avalanche, de problemas, de situações, o ministro do Turismo foi esquecido, né? Mas o ministro do Turismo ainda continua pendurado por conta das candidatas laranja que utilizou. O próprio partido, Luciano Bivar, também foi acusado e até agora também não deram nenhuma resposta. Provavelmente a resposta para tudo isso quem tem é o Queiroz, mas ele anda sumido, né? Mas o fato é que no meio de tudo isso, ou seja, não é só... É interessante porque também o próprio PSL tem o seu interesse, né? Como partido acusado também sobre suspeita, né? De dados levantados, mostrados com relação às sacanagens feitas no momento eleitoral. O próprio PSL tem interesse também em frear fiscalizações, né? Não é só o presidente em si, né? Então ele tem interesse também em enquadrar procuradores, magistrados... Sabe o que é mais engraçado, Sakamoto e Thales? É que todo mundo que fala que é preciso estabelecer limites para a atuação do COAF, da Receita, diz que age em nome da proteção do cidadão. Eu quero saber que cidadão é esse que está sendo protegido, porque eu não quero esse tipo de proteção.
A mim, se o COAF identifica alguma coisa na minha conta, vou lá, explico e tal, olha, está aqui, veio daqui o dinheiro, vai para lá, não tenho nenhuma dúvida. O pedreiro Joaquim dos Anzóis não está lá no COAF sendo chamado a se explicar. A Receita também não está em cima da lavadeira, em cima da empregada doméstica. Quer dizer, que cidadão é esse que precisa de proteção contra a atividade do COAF e da Receita Federal? Isso é meio... O argumento é escárnio, né? Não faz o menor sentido. Né? Mas o PSL foi duro, agiu com firmeza, expulsando o Alexandre Frota, que teimou em falar contra o Eduardo Bolsonaro para a embaixada nos Estados Unidos. Quer dizer, essa questão mobilizou o partido. Mas mobiliza. Que antes o partido falava na campanha que era, então não mobilizou mais. É interessantíssimo isso, porque exatamente o que tira do sério o presidente da República e o seu partido não é denúncia de uso de laranjas, o ministro Marcelo está aí do turismo, né? Críticas ao governo. O próprio Gustavo Bebiano, ele não sai por conta das denúncias de laranjais, ele sai por se dispôs com o filho do presidente, com o presidente. Né? Na verdade, houve essa discussão, essa briga. Então não é uma questão, na verdade, não é uma questão baseada na ética e nos princípios. Agora, voltando ao que o Josias falou, acho um comentário importante também, da gente falar também do Frota, que é essa questão que atinge a população. Eu acho que COAF, fiscos, esses instrumentos de controle, eles têm que agir, eles têm que apontar movimentações atípicas mesmo. A gente sabe, o cidadão comum, ele está, se ele tem uma movimentação acho que é acima de 5 mil ou 6 mil, então vai registrar no COAF, vai verificar, vai ter verificação, isso é importante que continue tendo. É só importante também que evitar que também esses instrumentos sejam utilizados simplesmente para fazer pressão política em A, B ou C, né? Eu acho, mas aí, Sakamoto, quando ocorre um desvio aqui e ali, você identifica, olha, esse servidor aqui agiu incorretamente, vamos punir o servidor, e não bloquear o funcionamento do órgão, né? Sim, exato, é isso que eu estou falando. E outra coisa, os instrumentos de controle dos servidores têm que funcionar melhor. Sem dúvida nenhuma. Agora, vai ter um preço, viu? Isso vai ser, esse comportamento do PSL, ou de quem quer que seja, do Bolsonaro, ou de quem quer que seja, vai ter um preço, porque nos últimos 5 anos, a Lava Jato investigou, isso é preciso reconhecer, investigou, condenou, prendeu a nata da oligarquia política e empresarial do país. Essa oligarquia está ferida, e agora, depois de saquear os cofres públicos e tal, ela estava esperando na esquina, pelo dia em que essa cruzada anticorrupção ia cair na rotina, a faxina ia virar um assunto chato. Isso está acontecendo, aí vieram as mensagens trocadas pela Lava Jato, no Telegram. Esse processo todo fez com que essa gente sonhasse com uma grande pizza. Estão acendendo o forno. O bolsonarismo convocou uma manifestação de rua para o dia 25. Aí a pauta é defesa do Moro, defesa do Dallagnol e defesa do impeachment de ministros como Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. De que lado vai ficar agora o Bolsonaro? Quer dizer, o presidente está ficando sem nexo até perante o seu eleitorado, o seu público, que é quem está convocando essa manifestação. Thales, o nosso tempo estourou, gente. Thales, quer complementar alguma coisa? Não. Para a gente finalizar? Não. Então, eu quero agradecer a todo mundo, agradecer o Josias de Brasília, agradecer o Thales que está aqui extraordinariamente em São Paulo, agradecer os nossos ouvintes e as nossas ouvintes que nos aguentaram até agora. E se tiverem dúvidas, comentários, sugestões, principalmente sugestões ao programa, por favor, enviem para nós, comentem nas redes sociais, distribuam, mostrem para a família, para os amigos. O Baixo Clero é um podcast legal. Até a semana que vem. Até a semana que vem, gente. Tchau para vocês. Foi um prazer mais esse bate-papo com vocês. Chega ao fim esse episódio do Baixo Clero. Lembrando que você também pode conferir as melhores análises sobre o cenário político atual nos blogs dos nossos comentaristas no portal UOL. Baixo Clero tem pauta e edição de Maurício Duarte, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro. Está encerrada a sessão!